Mas assim, acima de tudo, eu queria entender de que maneira o judiciário, o juiz enxerga a importância e a finalidade daquela audiência de custódia. Levi, eu acho que para te responder isso, a gente tem que voltar um pouco e lembrar do contexto da criação do Instituto da Audiência de Custódia, né? A audiência de custódia é um instituto tipicamente brasileiro, né? Orientado por atos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. E aí a gente tem que lembrar da decisão do STF quando entendeu que a Convenção Americana de Direitos Humanos tinha status supralegal, né? Estaria entre a legislação interna e a Constituição. Como você mesmo falou, o artigo 7º, item 5, prevê a apresentação imediata, né, à autoridade. Isso até então, até a resolução de 2015, não havia a previsão de uma audiência como a gente conhece hoje. Agora, isso era algo que já se podia deduzir pelo sistema de bloco de constitucionalidade que a gente adota. Porque se a gente for analisar as regras mínimas de tratamento de preso, o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o Tratado de Belém do Pará, que fala sobre desaparecimento, e aí muito importante o que você falou sobre o controle da atividade policial, a gente percebe que o conjunto de documentos internacionais já denotavam a necessidade de uma audiência, ainda que não houvesse uma resolução. Eu me recordo que quando eu estava recém-saído da faculdade, eu sempre mencionava isso eu advoguei na área criminal, e eu sempre mencionava isso nos meus habeas corpus, nos meus pedidos de revogação de prisão preventiva, que a legislação internacional que era assinada pelo Brasil já previa essa obrigatoriedade de que o preso fosse submetido, fosse apresentado imediatamente à autoridade judiciária. E hoje o que me parece é que o Dr. Avni está completamente correto quando fala sobre a questão do controle da legalidade do ato. É muito comum que a audiência de custódia seja o único momento em que o preso vai ter a real capacidade de demonstrar ao magistrado que a sua prisão e por decorrência disso, muitos dos atos de instrução, e a gente se recorda da teoria do fruto da árvore envenenada, foi ilegal. Uma das práticas que orientada que são orientadas pelo CNJ, também a Corregedoria do Tribunal, isso aqui falando no contexto da Bahia, sempre nos orienta a questionar, e é só um exemplo para mostrar a importância de se observar a legalidade do procedimento e da atuação policial, é sempre observar o momento em que o preso é levado para o exame de corpo de delito. Porque é comum que agressões policiais ocorram no intuito de conseguir uma confissão, ou como mera tortura mesmo, sem uma intenção, e que isso ocorra no caminho de volta, né? Às vezes os policiais levam o preso para fazer o exame de corpo de delito e na volta acontecem as agressões. E muitas vezes isso não chega ao judiciário. E só no momento da audiência de custódia é que se consegue minimamente se comprovar isso. Porque como se está num período muito curto de tempo, o magistrado consegue ver as marcas, né? Consegue perceber que aquilo que está sendo falado é verdade. E que algo que se você deixar para uma instrução para daqui a 60 dias, 70, 80 dias, isso é uma prova que se perdeu. Então, a grande importância da audiência de custódia, na minha visão hoje como magistrado, é muito mais o de se vaticinar, de se observar a legalidade do ato prisional. Então, eu acho que esse é a pedra de toque da audiência.